Fala pessoal, Matheus aqui do canal Nerd dos Cortes. E seguindo tudo que esse cara fala no curso dele, faturei R$ 4.000 no meu primeiro mês. Se você deseja ter esses resultados, acesse o primeiro link da descrição. E como foi pra você acompanhar, principalmente esse último ano, sabe, a sua visão como médico e também como um cara que, enfim, você performa, cara, da alta performance. Como que foi assim pra você acompanhar a turma? Como é que foi dentro do ecossistema da saúde? Aí a gente tinha duas coisas, né? Primeiro, você falar a verdade. E segundo, como essa verdade deveria ser dita. Esse é o problema. A maioria das pessoas queria acreditar numa situação, tanto para um lado quanto para o outro. Mas ninguém queria sentar e falar, é isto aqui. E o que eu acho que foi o problema, Caio? Toda vez que você tira o assunto do escopo da profissão que cuida dele, você está fazendo uma tolice, você está sendo leigo. Sim. Tá? Você cortou o braço, você não vai pedir para o engenheiro te suturar. Você está com problema de coração, você não vai sentar com o chefe que seja o Alex Atala, o chefe do Dom, para falar assim, olha, eu tô com um problema do coração e me salva. Né? Então, por que raio você vai discutir doença com não médico? Desculpa a sinceridade, mas toda vez que você tirou o discurso do médico, cara, o médico ele já tem dificuldade para identificar aquilo. Por quê? Porque o médico ele lida com o princípio da incerteza. E as pessoas leigas, elas olham as coisas como se certeza fosse. Ela pega um artigo científico, que muitas vezes, muitas pessoas nunca leram nenhum. Total. Tá? E ler artigo científico, você tem que saber ler o artigo. Por onde você começa um artigo científico? Você começa pela metodologia, para ver se aquilo é real. Vou te dar um exemplo. Eu não gosto de barco. Eu resolvo fazer uma propaganda contra barco. E aí eu falo assim, vamos testar se o barco ele é um bom método de transporte. E aí eu chego na conclusão, barco realmente é uma porcaria de um método de transporte. O sujeito que não sabe ler artigo científico, ele fala, olha, tem um artigo aqui falando que barco é um método de transporte ruim. O cara que é safo, ele faz o quê? Pera lá, deixa eu ver essa metodologia que o Paulo usou. Ah, tá aqui. Então, o Paulo falou o seguinte, ele colocou um barco no meio do asfalto, ligou o barco e o barco não se mexeu. Por isso ele disse que o barco é um meio ruim de transporte, mas é evidente que no asfalto ele não vai usar. Eu fiz uma coisa fadada a ter fracasso. Logo, eu não fiz um artigo científico para descobrir a verdade. Eu fiz um artigo científico para provar uma tese. E esse que é o problema da ciência hoje. Existe desonestidade acadêmica. Existe desonestidade científica. E quando você diz desonestidade é porque não tem um método claro? Não, é porque é um estelionato, Caio. Entendi. É um estelionato. É gente querendo enganar outras pessoas porque usaram uma metodologia viciada, não para descobrir a verdade, mas para provar uma narrativa. E por que eu te falo isso? Eu comecei a publicar artigo no segundo ano da faculdade, quando eu trabalhava na nutrição e metabolismo da Escola Paulista de Medicina. O meu orientador era o professor Fábio Ancona Lopes, que na época, se não me engano, ele é presidente da Sociedade Paulista de Pediatria. Pois bem, e aí sentado com ele, o meu trabalho era sobre obesidade infantil. E o que era o meu trabalho? Eu não cuidava da criança obesa, eu cuidava dos pais. Por quê? Claro. A criança não vai no mercado, a criança não ganha dinheiro, a criança não escolhe, a criança come o que tem em casa. Exato. Então ela está herdando de quem? Então vamos tratar o pai e aí a gente faz coisas, porque não adianta nada você mandar... Essa, hein? Mas é a mais pura verdade. E é uma coisa clara, né? Porque, sabe, aí depois tem até aquela coisa que é a falta de noção da pessoa. Porque aí ela põe o filho pra comer, sei lá, arroz integral e tá comendo um bife à parmegiana na frente dele. Porra, Caio. Pizza na frente do moleque e manda ele tomar sopa. Pizza é só de sexta, nem vem. E tem pai que fazia isso. Pô, tinha pai que sentava com o filho de 7 anos, 8 anos e rachava uma pizza e os dois matavam uma pizza. Você acha que tamanho que tava esse moleque? Tá, então isso é um absurdo. Então, meu trabalho era isso. Em um determinado momento, o que começou a acontecer? Algumas variáveis começaram a fugir do controle. E eu sentei com o professor e falei, professor Fábio, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, eu acho que a gente não vai conseguir mostrar isso. Ele falou, Paulo, você nunca pode ter medo do resultado de um trabalho científico. Se ele tem uma metodologia boa, não existe mau resultado.
existe resultado. Quando a gente olha para o conhecimento, só tem duas situações possíveis. Ou você quer estudar a verdade, ou você quer criar uma verdade sua. Uau. Fique com o primeiro. Forte essa Cara, também. ali eu entendi. Falei, cara, estudar não é você saber o que você quer, é você saber o que é. E hoje, o que que você vê? Por que que eu te falo que tem estelionato científico? Porque é só você olhar a quantidade de artigo retratado. Pega, escreve no Google, retratação de artigos científicos. Você vai ver uma pancada de artigo que foi retratado, ou seja, foi retirado porque o artigo está errado. Porque a pessoa falou coisa errada. Não é que é coisa errada sem querer só. É coisa errada proposital. Uhum. Em 2016, teve um caso absurdo de um cara que queria falar sobre dieta cetogênica e desempenho esportivo. Ele colocou a metodologia e colocou lá. E esse artigo foi publicado no New England Journal of Medicine, que é o periódico mais famoso da Terra, né, em relação a isso. Pois bem, famoso, aí um monte de gente usou esse artigo como base para escrever o próprio artigo. Isso é referência. Aí tem aquela coisa, quando uma mentira é dita 1000 vezes, se torna uma verdade. Perfeito. Ele começou a ser utilizado como base. E aí um sujeito chamado Asker Jenkendrup, ele olhou e falou, pera lá, meu amigo, você está comparando laranja com banana aqui. E aí ele publicou um artigo, ele mandou um pedido de retratação e falou, pera lá, você está pegando o indivíduo que você está pondo em dieta cetogênica e você está colocando ele para treinar 2 horas. E você está pegando um indivíduo que não estava em dieta cetogênica e está pondo para treinar 15 minutos. Você não está comparando nada com nada. E ele pegou um dos maiores estelionatos na área de nutrição, que foi a tentativa de passar que a dieta cetogênica era extremamente melhor, né? E que quando o sujeito tivesse cetoadaptado, ele teria melhora da saúde, do desempenho, etc.